E aí, galera, bem-vindos à aula 4. Como vocês sabem, meu nome é Paulo e hoje eu vou falar agora como falar em público. A gente falou na última aula sobre o que falar e agora nós vamos falar, como se expressar à medida que você já tem o conteúdo estabelecido, beleza? Então vamos nessa. Então aqui no nosso cronograma da aula, nós vamos falar basicamente sobre as caixas de ferramentas, certo? E essa caixa de ferramentas são ferramentas que você pode utilizar para facilitar a forma que você vai passar o conteúdo que você escolheu para a galera que está te assistindo, certo? Essas ferramentas são a sintonia, a narração, a explicação, a persuasão, a revelação, a voz e o seu corpo, certo? Que essas técnicas, inclusive, são muito subestimadas, e os próprios slides, que são uma das formas mais utilizadas por nós aqui no meio acadêmico de fazer uma apresentação oral. Tranquilo? A primeira delas é a sintonia. Imagine que quando você vai falar para um público, esse público tem que abrir uma das coisas que é mais importante para eles próprios, que é o quê? A mente deles. Eles têm que começar a confiar em vocês na gente, né, que estamos falando em público e nos propusemos a isso. Ele tem que confiar na gente para começar a acreditar nas informações que nós estamos passando para eles. E normalmente as pessoas não tendem a ter essa confiança assim, essa mente aberta para escutar uma pessoa que elas nem conhecem, certo? E como ganhar essa confiança? Como conseguir essa sintonia entre você e as pessoas que estão te assistindo? E aí nós temos algumas técnicas para conseguir essa sintonia, certo? E basicamente a sintonia é sobre ganhar confiança. E como ganhar essa confiança? Primeira forma é estabelecer contato visual, que Gabi já falou com vocês. Estabeleça contato visual sempre, galera. E eu estou falando de novo porque isso é muito importante. Olhe para todas as pessoas que estão na sua plateia. Ah, Paulo, mas eu não consigo olhar no olho dessas pessoas, eu fico nervoso, eu esqueço a fala, etc. Não tem problema. Estabeleça pontos fixos na sua plateia, de forma que você consiga passar por toda ela. Não precisa olhar diretamente no olho das pessoas. Estabelecendo pontos fixos, você já garante que você conseguiu olhar para todo mundo sem olhar diretamente no olho dela. Mas caso você consiga olhar no olho, sempre é melhor, então contato visual sempre muito importante, certo? Além disso, sorrir. Você fazer um leve sorriso, sorrir para as pessoas que estão ali te assistindo, é uma forma muito boa de você trazer uma sintonia e tornar ali um ambiente mais propício ao aprendizado e também um ambiente mais relaxado, mais alegre, certo? Porque o sorriso já é comprovado cientificamente que ele contagia as pessoas que estão ao redor. Então, sempre que você puder, um sorriso simples, óbvio que nada forçado, também é uma grande forma de você adquirir a sintonia da sua plateia, das pessoas que estão te assistindo. Fazer rir, galera. Se você for engraçado, se for aquela pessoa que gosta de acrescentar piadas à sua aula, se você for aquela pessoa que gosta disso, sempre fazer a plateia rir também é uma grande forma de ganhar confiança e causar sintonia. Óbvio, cuidado para não ser aquelas piadas forçadas, certo? E aquelas piadas que só tem graça para você, porque aí também não funciona. Uma piada forçada acaba prejudicando mais a sintonia do que ajudando. Mas se for algo natural, que esteja relacionado àquele tema que você vai abordar, fazer uma piada também é muito bem-vindo. Demonstrar vulnerabilidade, galera. O que é demonstrar vulnerabilidade? É basicamente se permitir ser uma pessoa normal, ser um ser humano. Então, não tem problema nenhum você estar nervoso, não tem problema nenhum você cometer um erro. Isso é normal, as pessoas fazem isso. E quando você demonstra essa vulnerabilidade para o seu público, você cria uma sintonia, porque pessoas querem estar com pessoas. E se a pessoa se identifica em você estando nervoso na apresentação, você às vezes cometendo algum erro, certo? Isso cria uma certa sintonia entre você e o seu público, certo? Além disso, com a vulnerabilidade, nós entramos em outro conceito que é basicamente de frear o ego. Ninguém quer ouvir aquelas pessoas que se acham demais. Só porque está ali falando, se expressando, então ela acha que sabe mais do que as outras pessoas, que é o dono do conhecimento, e isso estraga completamente a sintonia. As pessoas param de querer te ouvir à medida que você se acha demais, que você tem um ego muito inflado por estar ali falando. Então, se seu ego, você identifica que você tem um ego um pouco mais inflado, tente frear esse ego, demonstrar mais vulnerabilidade, se mostrar pessoas como as pessoas que estão te assistindo, e isso vai melhorar muito mais a sintonia que você tem com o público e fazer com que eles prestem mais atenção em você. De boa? Além disso, contar a história também é uma ferramenta muito boa para você fazer as pessoas prestarem atenção em você, para você ganhar a confiança das pessoas e criar uma sintonia. Você pode contar uma história pessoal de alguém que você conhece e contando a história você pode fazer as pessoas rirem, sorrir, estabelecer já o contato visual, se apresentar para as pessoas com aquela história, também demonstrar vulnerabilidade se essa história for sua, certo? E tudo isso você pode fazer apenas contando uma história que esteja relacionada com o seu tema ou com o que você vai falar. De boa?
E por fim, galera, evitar sempre comentários tribais. O que eu quero falar sobre comentários tribais? Comentários de especificamente um grupo social ou de um grupo político ou algo que você sabe que não vai ser aceito por todo mundo da mesma forma. Saiba que dentro da sua plateia tem pessoas de várias ideias diferentes, sociais, religiosas, políticas. Então sempre evite esses comentários porque você só tem a perder tomando partido nessas discussões que são muito pertinentes, mas não às vezes para a aula que você está se propondo a dar. De boa? Agora, galera, uma outra ferramenta que nós temos que falar aqui é basicamente a narração. E essa é uma ferramenta muito boa. Por quê? Porque a narração é basicamente contar histórias. E contar histórias é basicamente a forma em que o ser humano transmitiu o conhecimento de gerações passadas até hoje, certo? Então, os seres humanos, desde o início da sua espécie, transmitem histórias, desde que eles desenvolveram as falas, de pessoas para pessoas, inicialmente à beira de fogueira, certo? Contava tanto das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, até hoje em dia, através dos streamings da vida, das televisões, e até hoje, como vocês sabem, isso ainda faz muito sucesso. Por quê? Porque o ser humano, naturalmente, gosta muito de ouvir histórias. Então, contar uma história dentro da sua aula pode ser uma ferramenta muito boa para que as pessoas prendam a atenção e que elas consigam assimilar melhor o conteúdo que você está passando. E essa história ela pode ser incluída no início, certo, da sua aula, para introduzir, como eu falei, por exemplo, na aula passada, em que eu introduzi uma aula utilizando um vídeo de AVC, certo? Que era uma história de uma mulher que sofreu AVC, querendo ou não, isso é uma história, apesar de não ser eu que estou contando diretamente, ela pode ser no início, para introduzir o seu conteúdo, ela pode ser no meio, para desenvolver algum conceito que você queira, ou pode ser no final, para resumir e concluir o que você estava querendo falar. Ela se encaixa muito bem em toda a sua aula, a história se bem colocada. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção aqui é que durante a história não dê enfoque a detalhes excessivos. Ninguém quer saber a cor da camisa que alguém estava usando, o horário que a outra pessoa chegou, a não ser que isso seja fundamental para estabelecer a ideia geral. Então não é a história, foque na ideia geral, no conceito que você quer passar com aquilo ali. O que é, então, agora a nossa próxima ferramenta, que é a explicação. Como o nome já diz, é basicamente explicar um conhecimento. E é nisso que se baseia toda a troca de informação, em você explicar as coisas. Para trazer um pouco mais, de uma maneira um pouco mais concreta, o conceito de explicação, eu trouxe um exemplo aqui de uma aula que foi feita por Dan Gilbert, um psicólogo que deu uma palestra no TED, e ele quis explicar para a plateia, que é uma plateia bem diversificada, o conceito de felicidade sintética, certo? Então eu vou falar aqui para vocês basicamente como explicar os conceitos difíceis, e um deles é esse conceito que Dan Gilbert explicou de felicidade sintética. Então, o que ele fez para explicar o conceito de felicidade sintética, que ao olhar de uma plateia diversificada, leiga, é um conceito complicado, difícil, certo? Então ele começou dessa forma. Quando temos 21 minutos para falar, 2 milhões de anos são uma eternidade. Então, com essa introdução, ele já traz para o momento presente, porque realmente ele tinha 21 minutos para falar só na palestra do TED, e isso já intriga as pessoas, porque está no momento presente, as pessoas começam a pensar, pô, ele acha 21 minutos pouco, será que ele vai conseguir terminar a palestra a tempo? E isso já interessa as pessoas, porque realmente 21 minutos não é nada perto de 2 milhões de anos, e as pessoas começam a prestar atenção. Isso também é de fácil compreendimento, porque ele faz um contraste entre 21 minutos, que é muito pouco tempo, comparado a 2 milhões de anos, certo? E também torna isso interessante. E aí ele continua com a história dele. Mas, do ponto de vista evolutivo, 2 milhões de anos não significam nada. Ainda assim, em 2 milhões de anos, a massa do cérebro humano quase triplicou. O que o cérebro da gente tem de tão importante para a natureza querer colocar um dentro de cada indivíduo. E olha como ele continua com a história que ele começou, né, explicando, e ele no final provoca um ponto de curiosidade, né? Por que o cérebro é tão importante? Por que tem um dentro de cada um, né? De cada cabeça, de cada indivíduo. E aí as pessoas começam a criar tanto uma sintonia, como também a prestar atenção, porque ele está, querendo ou não, narrando, né? Uma história, a história da evolução humana, certo? E tudo isso para explicar um conceito, né? De felicidade sintética. Mas nós vamos chegar lá. Ele continua. Bom, quando os cérebros triplicam de tamanho, eles não ficam apenas maiores, eles ganham novas estruturas, e um dos principais motivos do nosso cérebro crescer tanto foi a aquisição do córtex pré-frontal. E o que o córtex pré-frontal faz por você que justifique toda uma reforma arquitetônica do cérebro humano ocorrida em um piscar de olhos no tempo evolucionário. Então, para explicar o conceito que ele está querendo explicar, ele começa a explicar a história do desenvolvimento do córtex pré-frontal e o que esse córtex pré-frontal faz. Então, o córtex pré-frontal, dentro da explicação de felicidade sintética, é o primeiro conceito que ele traz para a gente, beleza? E ele vem aqui explicar o que é o córtex pré-frontal. Uma das funções mais importantes do córtex pré-frontal é atuar como simulador de experiências.
Os pilotos treinam em simuladores de voos para não cometerem erros. O ser humano dispõe dessa adaptação maravilhosa para assimilar experiências em suas cabeças antes de as vivenciar. Nenhum animal é capaz de fazer isso como nós. Então aí ele vem e explica o que é córtex pré-frontal e também traz um segundo conceito para explicar o primeiro, que é um simulador de experiências. Então ele fala que o córtex pré-frontal é um simulador de experiências e para explicar o que é um simulador de experiências, ele traz uma analogia dos simuladores de voo. Então, você explica o que é córtex pré-frontal, mas sua plateia não tem a obrigação de saber ainda o que é córtex pré-frontal. Você fala que é um simulador de experiências, que é o córtex pré-frontal, mas ela também ainda não tem a obrigação de entender de logo de cara o que é um simulador de experiências. E para isso, você faz uma analogia de simulador de experiências com simulador de voo. Os pilotos não precisam fazer simulações para ver se aquele voo vai dar certo. Nosso córtex pré-frontal também faz simulações para ver se aquelas atitudes humanas vão dar certo ou não. Beleza? E aí ele continua. Vejamos agora se os simuladores de experiência de vocês estão funcionando. E aí ele chama a gente para ação e também causa uma intriga, né? Porque a gente, ele está testando a gente, então bora prestar atenção para ver se o que ele está falando funciona. Imaginem dois futuros. Vocês aí imaginem também. E me digam o que preferem. Vocês preferem ganhar na loteria ou ficar paraplégico? Acredito que a maioria de vocês preferiu ganhar na loteria, né? Ninguém quer ficar paraplégico e todo mundo quer ganhar na loteria. Isso é normal, todas as pessoas são assim. E nesse momento da palestra, ele mostrou dados onde pesquisas que ele fez, né, ele é psicólogo, acompanharam pessoas logo depois, né, de alguns meses de ganhar na loteria e depois de alguns meses também de ficar paraplégico, em questão de qualidade de vida, de felicidade, de estarem bem consigo mesmo, certo? Aplicou vários questionários e descobriu e achou, né, nesses resultados que as pessoas que ganharam na loteria e que ficaram paraplégicos apresentavam a mesma quantidade, assim, né, que ainda não se pode ser quantificado, mas da maneira com os questionários, etc., de felicidade. Elas apresentavam o mesmo nível de felicidade. Tanto as pessoas que ganharam na loteria como as que ficaram paraplégicas. E isso causa um desconforto, né, na plateia, porque isso vai contra o senso comum. Como uma pessoa que ganhou na loteria alguns meses atrás, uma pessoa que ficou paraplégica, hoje em dia podem ter os mesmos níveis de felicidade. E isso provoca muita atenção do público que você está falando. E ele traz esse conceito, certo? E aí ele traz a plateia para um lugar desconcertante e basicamente as pessoas ficam se perguntando o porquê disso, né? Por que isso acontece, né? E começam a prestar muito mais atenção. Lembrem sempre de instigar, né? De provocar o público para sempre querer ver o próximo episódio. E aí ele continua com o próximo episódio. A pesquisa que meu laboratório está realizando revelou um fenômeno denominado de viés de impacto, que é a tendência do nosso simulador funcionar mal, fazendo o indivíduo acreditar que resultados distintos são mais diferentes do que realmente são na realidade, certo? Então ele traz terceiro conceito, que é o de viés de impacto. E o que é o viés de impacto? É a tendência do nosso córtex pré-frontal, que é o nosso simulador de experiências, funcionar mal, achar que coisas são mais diferentes do que na realidade elas são, beleza? Até então ele não começou felicidade sintética, mas a gente vai chegar lá. E aí ele continua. Pesquisas mostram que os efeitos de vencer ou perder uma eleição, começar ou terminar um relacionamento, receber ou não uma promoção, ou ser aprovado ou não na faculdade, ou seja, tanto coisas muito boas como coisas muito ruins, têm muito menos impacto do que as pessoas acham e duram muito menos tempo também. Outro estudo relata a forma como graves traumas afetam as pessoas. Por exemplo, perder um parente querido, indicando que com poucas exceções, se o ocorrido tem mais de 3 meses, não exerce absolutamente impacto algum sobre a felicidade das pessoas. E isso daí começa a explicar um pouco por que aquilo dos paraplégicos e das pessoas que ganharam na loteria terem o mesmo nível de felicidade depois de algum tempo. Né? Porque as pesquisas mostram que tanto quando coisas muito boas acontecem, como quando coisas muito ruins acontecem, depois de algum tempo, nesse caso algumas pesquisas mostraram 3 meses, isso não impacta diretamente na nossa felicidade. Mas por que isso acontece, né? Por quê? E aí ele pergunta para a plateia. Porque a felicidade pode ser sintetizada. E aí ele traz o conceito de felicidade sintética. Os seres humanos possuem algo que podemos chamar de sistema imunológico psicológico. Um sistema de processos cognitivos de grande parte conscientes, que os ajuda a mudar a forma de ver o mundo, para poderem se sentir melhor nas situações em que se encontram. E aí ele traz o conceito principal de felicidade sintética, que é como o nosso córtex pré-frontal sintetiza a nossa felicidade para que traumas ou coisas muito boas do passado você se adapte à sua nova realidade, certo? E para explicar a felicidade sintética, ele traz mais uma analogia após o conceito principal, que é de sistema imunológico psicológico. Então, o seu cérebro sintetiza a felicidade meio que para
proteger, né, o que o sistema imunológico faz, o seu psicológico, e aí ele explica o conceito de felicidade sintética. Beleza, eu trouxe esse exemplo para vocês, mas, de fato, Paulo, o que é a explicação, né? E aí eu trago aqui algumas etapas para você explicar conceitos difíceis, e se você explica os difíceis, você explica os fáceis também. Primeiro ponto para você explicar conceitos difíceis, você tem que começar sempre de onde sua plateia está. Então, você sempre tem que começar o que eles falam pelos pés da plateia. Você tem que imaginar a pessoa que sabe menos daqueles que estão te ouvindo e explicar para aquela pessoa, porque aí todo mundo ali vai te entender. Então sempre comece de onde a plateia está e evite a armadilha do conhecimento. Porque o que acontece? Você está dando uma aula. Se está dando uma aula, normalmente você sabe um pouco mais do que as outras pessoas sobre aquele assunto, né? Senão você não está validando uma aula, na maioria das vezes. E muitas vezes, por você ter estudado muito o tema, normalmente você gosta do tema, você está dando uma aula sobre aquilo, você acaba agindo como se todo mundo soubesse sobre aquele tema tão bem quanto você sabe. E começa a explicar conceitos que as pessoas ainda não aprenderam, baseado em outros conceitos que elas também não sabem, e você cai na armadilha do conhecimento. Acaba que ninguém entende nada, porque você está explicando conceitos que eles não sabem, baseado em outros conceitos que eles não sabem, e você não chega a lugar nenhum. Então sempre procure conhecer sua plateia antes de ir lá falar com eles, e comece sempre de onde eles estão. Sempre procure também acender curiosidade, procurar o porquê, causar certas charadas, certos enigmas, para que a sua plateia queira responder esses enigmas e te acompanhe na explicação, assim como Dan Gilbert fez no nosso exemplo. Também apresente os conceitos um a um, e por isso a foto dessa escadinha. Então é como se você estivesse subindo a escada com a pessoa que está te ouvindo. Não adianta você ir lá para o último degrau e jogar ela lá, sendo que elas não têm os degraus inferiores para chegar até aquele degrau quando elas quiserem. Você tem que ir degrau por degrau, conceito por conceito, como foi o caso da felicidade sintética, explicando cada um dos conceitos necessários para você chegar no conceito final, no conceito principal, certo? Utilize sempre analogias, porque o que é analogia? É basicamente você pegar algo que a pessoa já conhece e trazer a similaridade disso que ela já conhece para uma coisa nova, como foi o caso de simulador de experiências e simulador de voo. Simulador de experiências seria algo que as pessoas ainda não conhecem, mas simulador de voo é uma coisa muito mais fácil de entender. É uma simulação de um voo de avião, certo? Então ele traz analogia para trazer similaridade entre as duas coisas, as pessoas começarem a entender o que é o simulador de experiências. E por fim, exemplifique, traga exemplos reais, e isso ajuda muito com exemplos reais a pessoa visualizar aquilo de uma maneira mais completa, certo? Então sempre aqui na explicação, não caia na armadilha do conhecimento, não é porque você sabe o que todo mundo sabe, e sempre expliquem com empolgação, certo, galera? Porque se você que se dedicou ali para aquele momento, está passando conhecimento, normalmente você é um especialista naquilo, né? Você trabalha com aquilo, não consegue ter empolgação a explicar aquilo que você está explicando, porque é uma pessoa que está te ouvindo, que às vezes nem vai atuar naquela área, ou às vezes está ouvindo porque você é de um curso de graduação dela, por exemplo, você é um professor, porque ela vai ter que ter empolgação com o seu tema. Então sempre demonstre empolgação, porque é aquilo que você escolheu fazer, né? Você está dando aula ali, na maior parte das vezes, porque você quer. Então transmita esse conteúdo com empolgação para as pessoas. Essa empolgação acaba contagiando essas pessoas e fazendo elas quererem aprender também. Além disso, galera, nós temos também, junto com a explicação ali, bem intrincado assim as duas, nós temos a persuasão. Enquanto a explicação ela tende a construir um conceito dentro da cabeça das pessoas, a persuasão tende a desconstruir algo para construir algo em cima daquilo dali, certo? Explicando aquilo dali. Então nós vamos desconstruir para reconstruir. E como nós vamos desconstruir algo na cabeça de alguém? Nós vamos basicamente explicar utilizando da lógica, da racionalidade, mostrando fatos, exemplificando, para tentar mudar a visão de mundo dessa pessoa, para que ela saia, por exemplo, uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu faço medicina, no meu curso tem várias vezes que nós saímos do senso comum para ir para o conhecimento técnico. E o professor, para fazer isso da maneira adequada, ele tem que desconstruir esse senso comum, exemplificando, racionalizando, mostrando argumentos lógicos, para assim apresentar o conteúdo técnico e essa pessoa consiga abraçar esse conteúdo técnico, certo? E isso, né, realmente tem que ser feito bem devagarzinho e de uma maneira bem completa para você conseguir realmente trocar a visão de mundo dessa pessoa. Então eu vou trazer aqui um exemplo para vocês fixarem bem isso. Por exemplo, a violência. Se eu falar para vocês que hoje o mundo está muito menos violento do que já foi há um tempo atrás, o que vocês acham? Então, galera, muitos de vocês podem achar que não, o mundo hoje está muito violento, tem muita pessoa aí sofrendo violência, sendo morta, etc., sendo assaltada. Mas se eu falar para vocês relembrarem, por exemplo, o século passado, onde nós tivemos 2 guerras mundiais, onde milhões de pessoas foram mortas brutalmente, assassinadas.
E se eu voltar ainda mais na Idade Média, onde nós jogávamos pessoas na fogueira, tínhamos penas de morte, por exemplo, em todos os lugares, apesar de ainda hoje nós temos em alguns lugares do mundo. Se nós voltarmos ainda mais para a época de Cristo, onde se crucificavam pessoas, vocês começam a pensar que o nosso mundo, apesar de ainda violento, não é tão violento, não tem mais as atrocidades que tinham antigamente. O que eu fiz? Eu persuadi vocês. Eu basicamente mostrei fatos históricos, né, para vocês começarem a desconstruir um conceito que vocês tinham, para mostrar o meu novo conceito. Qual é o meu conceito? De que hoje o mundo é menos violento do que antigamente. De boa? E a revelação, galera? A revelação é bem simples. É basicamente você mostrar aquilo que você quer expressar, certo? Isso também funciona muito bem, certo? Como eu falei para vocês, aqui o que eu estou trazendo para vocês são ingredientes, não é uma receita de bolo. Tranquilo? Então, caso você não se enquadre muito com as técnicas que eu apresentei até agora e queira apenas expressar, revelar o que vocês querem mostrar, certo? Também é sempre muito bem-vindo, e mostrar uma coisa de maneira clara também, o entendimento é muito bom. Ainda, galera, nós temos duas ferramentas muito boas e muitas vezes negligenciadas, que é a voz e o corpo. A voz, pensem assim, galera, como se a voz fosse um quadro com vários botões, onde você pode mudar várias coisas sobre sua voz. E quando você muda essas coisas sobre sua voz, você pode auxiliar no compreendimento daquele assunto que você está falando, certo? Então a voz, por exemplo, nós podemos mudar o volume, nós podemos falar muito baixo, ou podemos falar muito alto, e isso pode mudar, basicamente, a forma que as pessoas prestam atenção e também o conteúdo que você está trazendo para a pessoa. Por exemplo, você quer contar a história, você quer trazer uma parte de suspense na sua história, você fala com uma voz muito baixa, assim, você faz com que as pessoas comecem a prestar mais atenção em você. Já falar com a voz mais alta, você traz, assim, a atenção repentina das pessoas. Então, se eu usar o volume da voz e alterar esse volume durante sua aula, também pode ser uma estratégia boa. Alterar o tom de voz, e aqui é muito importante. Alterar o tom de voz é você poder dar ênfase a algumas coisas e tirar a ênfase de outras, certo? Sempre lembre de uma palavra para alterar o tom de voz. Algo monótono. Algo monótono, que é algo chato, algo entediante, é algo que tem apenas um tom. Então, durante a sua aula, tente variar o tom da sua voz, tente enfatizar algumas coisas, tente mudar isso, porque caso o estímulo seja contínuo, o estímulo não mude para o cérebro das pessoas que estão te ouvindo, elas acabam parando, né, na verdade, de prestar atenção e acabam se adaptando àquele estímulo contínuo. Caso você altere o tom, o volume da sua voz, as pessoas começam a prestar atenção mais frequentemente à sua aula. A velocidade da voz também é algo que você pode alterar, mas a velocidade da voz você tem que ter muito cuidado, porque a velocidade não pode ser nem tão rápida para que as pessoas não possam te entender, como também nem tão devagar para que as pessoas percam o interesse. E as duas coisas acontecem. Então ache o seu tempo de voz e ache uma forma em que as pessoas possam te entender e também possam não perder o interesse na sua aula. A fluidez, galera, é basicamente de quão fluido é o seu discurso, certo? Fazer pausas está incluído aí na fluidez, então a sua voz pode pausar algumas vezes, para as pessoas raciocinarem sobre aquilo que você está falando, você dá um tempo para elas pensarem. O seu discurso pode ser um pouco mais pausado, pode ser um pouco mais fluido, mas sempre dá um senso de um sentimento, né, de continuidade à sua aula, porque também aquele discurso muito pausado acaba comprometendo um pouco o entendimento da galera que está assistindo. E por fim, galera, o movimento do corpo, né, que Gabi até já falou com vocês, ele tem que ser objetivo, certo? Evitar sempre movimentos viciados, movimentos que você faz por nervosismo, porque esses movimentos acabam desconcentrando as pessoas que estão te assistindo e acaba desvirtuando o seu objetivo principal, que é transmitir o conhecimento. E aqui, para vocês lembrarem, para não serem monótonos, certo? Uma linha onde o estímulo não muda, acaba o cérebro se tornando adaptado àquele estímulo e o cérebro para de prestar atenção naquele estímulo. Caso você mude o estímulo, o cérebro começa a prestar atenção. Opa, ali tem coisa nova, então eu vou prestar atenção. Então sempre tente mudar o seu tom de voz, mudar os movimentos, não serem sempre repetitivos e sempre com o objetivo final. E agora, galera, eu vou falar da última ferramenta, que são os slides. Certo, galera? Os slides são nada mais nada menos do que o cenário da sua apresentação, certo? E esses slides, basicamente, tem que seguir alguns conceitos assim para que o objetivo dele, na verdade, é ajudar, né? Mas tem que seguir alguns conceitos para que ele não acabe atrapalhando a sua aula ao invés de ajudando. O primeiro desses conceitos é não usar o slide como uma cópia da sua aula. O que quer dizer isso? Não bote lá tudo que você vai falar, não copie tudo que você pretende falar e também não fique lendo os slides. Por quê? Porque isso causa desinteresse, isso causa confusão, as pessoas veem aquela tonelada de conteúdo no seu slide e não sabem se presta atenção no que você está falando, se lê um slide. E além disso,
As pessoas não foram ali para sua aula para ver você lendo, né? Elas foram para ver você explicando. Se elas quisessem ler alguma coisa, elas iam para o livro, ou então você só deixava os slides lá e elas liam os slides, não tinha por que você falar, né? Então, de forma alguma, use os slides como cópia do que você vai falar e nem lê os slides. Apesar de colocar algumas coisas escritas, pontuais e assim estratégicas, também é uma forma bem-vinda de você se basear com o slide, mas sempre se lembre que o slide tem que ser algo para te auxiliar, complementar, né, suplementar, na verdade, a sua apresentação. E ele não pode servir como uma muleta para a sua apresentação. Usar sempre imagens, lembre que slide é um recurso visual, então sempre tente explorar outros sentidos, como o sentido da visão, né, das imagens, como também colocar vídeos, às vezes áudios, sempre tente trazer uma experiência multissensorial para o aprendizado, porque isso torna mais fácil a assimilação do conteúdo. Também você pode utilizar os slides para refrescar a memória, aquele conceito que você não lembrava muito bem, ou alguma palavra que você não consegue pronunciar de jeito nenhum e você precisa ler, tudo bem. De uma forma pontual, você pode colocar aquilo ali, colocar uma deixa para você lembrar daquele conceito e dessa forma refrescar a sua memória. E por fim, galera, lembre-se da competição. O que eu quero dizer com isso? Os assuntos, eles competem entre si. Então, nunca encha seu slide com muito conteúdo, deixe seu slide poluído, porque isso vai competir pela atenção dessas pessoas, certo? E ao invés dela prestar atenção no único conceito que você está explicando, ela vai estar prestando atenção em diversos conceitos e no final das contas ela pode acabar não entendendo nada. Óbvio, conceitos mais simples você pode até arrumar em um slide, certo? Mais de um conceito, mas sempre, quanto mais complexo forem os conceitos, tente deixar eles mais sozinhos nos slides, com menos conteúdo naqueles slides, para as pessoas poderem dedicar basicamente aquele conceito mais complexo de ser entendido. De boa? E por fim, galera, apesar de não ter falado antes, o ensaio é uma ferramenta muito importante. Sempre ensaie, galera. O ensaio ele traz diversos benefícios à sua aula no final. Porque no ensaio você pode rever os seus conceitos, você pode ver alguns erros, você mesmo analisando ali o que você errou e o que você não errou. Você pode treinar o tempo da sua aula, certo? Normalmente as aulas têm um tempo proposto, então você pode ver se aquela aula está cabendo naquele tempo, o que você pode tirar, o que você pode acrescentar, de que maneira aquilo fica melhor. Você se vê apresentando e também vê como você vai explicar aqueles conceitos. Além disso, você pode escolher uma pessoa, normalmente uma pessoa de confiança, pode ser até uma pessoa que não tenha conhecimento sobre aquele assunto, até melhor, porque você vai explicar para pessoas que realmente às vezes não têm conhecimento sobre aquele assunto e vão passar a ter, e essa pessoa pode te dar feedbacks e com esses feedbacks você pode crescer muito. Então sempre ensaie várias vezes. E ao contrário do que pensam, quanto mais você ensaia, menos robótico fica a sua apresentação. Porque mais conteúdo você tem para trocar palavras, caso você esqueça, para ter mais jogo de cintura no momento da sua apresentação, no momento do nervosismo, porque isso é normal e acontece com todo mundo. De boa? Então é isso, galera. Só para nós revisarmos aqui, trazemos o panorama geral do que nós falamos nessa aula. Nós falamos aqui basicamente da caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas nós temos a sintonia, né? Que é você basicamente criar uma empatia com o público, ganhar a confiança desse público, certo? Fazendo várias técnicas como distribuir o olhar, sorrir, certo? Contar histórias e etc. Para você ganhar basicamente essa confiança, conhecer o seu público melhor. Nós temos a narração, que é basicamente a técnica de contar histórias para introduzir um conceito, explicar esse conceito, ou até finalizar esse conceito. Lembrar que nós, seres humanos, gostamos muito de ouvir histórias. Nós temos a explicação, que é basicamente a forma de transmitir o conhecimento, explicar conceito por conceito, lembrar sempre da escadinha, sempre um passo a passo até chegar ao conceito que você quer chegar, certo? Sempre tomar cuidado para não cair na armadilha do conhecimento, né? Porque você sabe que todo mundo sabe. Nós temos a persuasão, que visa desconstruir um conceito prévio para reconstruir através de explicação esse conceito, sempre baseado em lógica, em exemplos práticos, para que as pessoas possam ver o que você está querendo dizer. Nós temos a revelação, que é apenas mostrar o que você está querendo falar. Nós temos a voz e o corpo, sempre lembrar que são instrumentos, né, ferramentas essenciais para que você consiga amplificar assim, a sua capacidade de transmitir aquela informação. Então sempre variar o tom de voz, realizar movimentos objetivos, certo? Evitar movimentos repetitivos. E por fim os slides, galera, que vai ser basicamente o seu cenário, então evitar slides poluídos. Tentar sempre organizar os seus slides, não usar eles como cópias, e sim como um suplemento à sua apresentação e não uma muleta. Então é isso, galera. Essas foram as ferramentas que eu queria trazer para vocês. Lembrar que não há receita de bolo. Vocês podem pegar as ferramentas que vocês se sentirem mais confiantes em utilizar e ir testando cada ferramenta, e sua aula pode sair muito boa da mesma forma, certo? Então, sempre se arrisquem, sempre vai ter aí uma oportunidade, um palco aí à disposição, uma folha em branco para vocês se apresentarem. De boa?
Então, galera, essa foi a última aula teórica do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueçam de visitar a nossa aula, onde eu e Gabi comentamos exemplos específicos das técnicas que nós aprendemos aqui nesse curso, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, consigam aplicar essas técnicas no seu dia a dia e nas suas aulas, certo? Compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que também esse conteúdo vai acrescentar e vai ajudar essas pessoas, certo? Além disso, qualquer sugestão que vocês queiram dar para a gente, podem contactar a gente nas redes sociais ou qualquer dúvida também, nós estamos dispostos a saná-las e a resolvê-las na medida do possível.